Olá, este é o Visões do Jornalismo, um programa do mestrado profissional em jornalismo do FIAM-FAAM Centro Universitário. Todos os meses, nós recebemos aqui acadêmicos e profissionais da área para falar sobre aspectos importantes do jornalismo brasileiro. O programa de hoje vai debater o papel do crítico no jornalismo. Para isso, recebemos Maurício Sticer, jornalista, crítico do UOL e colunista da Folha. É autor também de Adeus Controle Remoto, sobre a transição da televisão analógica para a digital. Recebemos ainda Rosana de Lima Soares, professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e uma das líderes do grupo de pesquisa Crítica de Mídia e Práticas Culturais. Olá, Maurício. Olá, Rosana. Muito obrigada pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Olá, Juliana. Obrigada pelo convite e pela participação no debate. Obrigada. Vamos começar pelo básico, pelo início. Afinal, o que é fazer a crítica? O que é ser crítico, tanto na academia quanto na imprensa? Você quer que eu comece? Bom, eu vou falar especificamente sobre televisão, que é talvez uma das áreas mais difíceis para exercer esse ofício, porque a televisão está presente em 97% das casas dos brasileiros, né, segundo dados mais recentes de estatística. Todo mundo vê televisão desde criança, todo mundo tem um repertório de televisão muito grande. É gratuita, diferentemente de quase todas as outras formas de expressão cultural, né? Ela entra gratuitamente na casa de todo mundo. Então você está falando com algo para pessoas que estão alfabetizadas nesse assunto desde criança e que consideram que tem de fato conhecimento sobre esse assunto, talvez tanto quanto você. Então, o trabalho do crítico de televisão, eu acho, é altamente desafiador nesse sentido, né? Exige muito critério, muito cuidado por você estar falando de algo que, de fato, a pessoa já viu, já conhece, às vezes gosta. Você está dizendo, olha, como você vai dizer para uma pessoa que gosta demais de uma novela que está dando 60 pontos de audiência, 60 já não dá mais, mas 45 pontos de audiência, como a última novela das 9, que ela é péssima, sem ofender aquela pessoa, porque, você está dando 45 pontos de audiência que tem muita gente vendo, muita gente está gostando dela. Então, o desafio, realmente, eu acho, do crítico de televisão é conseguir, de forma educada, mostrar para a pessoa por que o que ela está gostando não é bom. Isso é um dos desafios, mas talvez hoje em dia seja o principal. Que não é só uma questão de gosto do crítico, não é que você gosta ou deixa de gostar. Você precisa entender, aliás, mostrar para o espectador que se trata de outras... Quais são os problemas envolvidos ali naquilo que ele está vendo, né? Seja de conteúdo, sejam problemas técnicos, seja, enfim... coisas que ele não está vendo, exatamente, que ele não está vendo ali que eu estou vendo, né? E ao mesmo tempo eu tenho muito esse cuidado de falar, olha, você não está vendo isso, mas tudo bem também, sabe? Não é culpa sua, sabe? Você não é pior ou melhor porque você não está vendo isso, né? Porque o espectador, dependendo, hoje em dia, com tanto acesso à televisão e com redes sociais, etc., é muito fácil ele se ofender também, né, com essa opinião, né? Então eu tento ser cuidadoso com isso, que acaba ajudando também a calibrar o meu texto e tornar ele talvez mais acessível até. Não ser tão enfático em alguns momentos. Só quando realmente a coisa passa do limite que eu me torno mais enfático. Mas eu tento ser generoso nesse sentido, pensando nisso. E eu acho que isso é uma especificidade desse ofício que é o crítico de televisão. Na comparação, por exemplo, com um crítico de cinema, com um crítico de literatura ou com um crítico de artes plásticas, que são expressões talvez até mais complexas e que atingem menos pessoas. Então, eu acho que é um tipo de diálogo diferente, realmente. Rosane, na academia, como é fazer a crítica na academia? Eu acho que há uma diferença nessa linha que o Maurício acabou de comentar, que marca o campo da crítica da mídia e dessas críticas mais tradicionais no campo artístico, como a crítica literária e a crítica cinematográfica, justamente por essa questão do público. Quando você fala de cinema ou literatura ou teatro ou dança, o público ele domina menos, de algum modo, aquilo do que o crítico fala. E no caso da mídia não, seja na televisão,
ou na própria internet, nos vários gêneros e formatos, o público ele conhece aqueles produtos, ele tem uma opinião já formada, ele participa desse universo também, não como crítico, claro, mas ele dialoga de modo mais direto. Então, o crítico não tem só um papel formador do público ou de mostrar novos produtos, novas linguagens, mas ele também precisa ajudar nesse caminho da interpretação. Acho que esse é um ponto importante da crítica da mídia e, por isso, ele faz um circuito, eu acho, comunicacional entre a produção e a recepção. O crítico ele é um mediador, mas ele não é só o mediador da obra com o público, ele é também do polo da produção com o da recepção. Ele pode contribuir para a transformação desse campo da produção também, porque acho que as críticas elas impactam, né, elas voltam para esses produtos. O caso da telenovela é bem interessante, porque como a telenovela está ainda em processo, ela é uma narrativa aberta, esse diálogo que o crítico faz com o autor, com o diretor, com a emissora, né, que produz a telenovela, ele também vai para o público. E acho que esse é um grande diferencial e é um papel que a academia pode contribuir, pensando um pouquinho esse circuito da crítica e tentando relacionar esses campos, a produção, a obra, a recepção, o debate que se faz em torno disso e também uma outra camada interpretativa, não só sobre os produtos, mas também sobre a própria produção do crítico, ou a produção crítica em torno desses objetos, né, que são mais dispersos e muitas vezes tidos como menos nobres. Então, fazer a crítica de televisão, é claro que ela tem um lugar hoje que me parece até mais destacado, mais importante, tem muita coisa na internet, mas ela não é um produto de distinção, não é como fazer a crítica de cinema, ou do circuito dos festivais de cinema, ou das bienais de arte. Então, tem um campo que eu acho que é mais ruidoso, mais gente vai conversar com você sobre aquilo e opinar, e que torna o papel da universidade também mais importante, tentando separar um pouquinho o campo do senso comum ou o campo opinativo desse espaço propriamente crítico. No seu grupo de pesquisa, nos seus projetos atuais, vocês estão fazendo a crítica dos críticos, olhando para quem critica na imprensa. Como é fazer a crítica da crítica? A crítica da crítica, ela tem várias possibilidades, mas ela começou no nosso grupo de pesquisa como uma maneira de tentar entender o que é a crítica da mídia. O nosso caminho foi um pouquinho ao inverso, a gente queria montar um campo mais conceitual e teórico, pensar a crítica da mídia a partir da crítica literária, da crítica cinematográfica, e aí a gente descobriu que isso não daria certo. Eu e uma professora que faz essa pesquisa comigo, a professora Gislene Silva, de Santa Catarina. E aí nós pensamos, bom, para falar da crítica da mídia, vamos olhar o que tem sido feito e que se chama crítica. Quem se diz, né, crítico, onde estão os espaços de produção de críticas dentro do campo da mídia. Seja a própria crítica de cinema ou literária, a crítica jornalística e a crítica de TV, né, que tem para nós uma importância grande. E aí nós passamos a observar um pouquinho essas produções e tentar entender, não do ponto de vista dos conteúdos ou apenas do que é analisado nessas críticas, mas quais são os critérios, os valores, as categorias, qual é o repertório que cada crítico constrói nos seus textos ou nos seus programas, né, quando não é texto escrito, para tentar depreender, então, desses textos, dessa produção crítica, o que tem sido a crítica da TV. Nem sempre isso é possível, não é qualquer texto ou qualquer produção que se presta a isso, mas nós temos tentado fazer um pouquinho essa análise, de mapear, não propriamente no plano conteudístico, mas tentar pensar um pouquinho essa inflexão mesmo da crítica, onde se dá o ponto em que um texto ou um comentário sobre uma produção jornalística ou televisiva ou de cinema, aquele texto se torna uma crítica e não só uma análise ou um comentário ou uma resenha. Hoje tem uma mistura também nesse campo, né? Não é tudo que se diz crítica que é crítica. E a gente tem tentado também categorizar um pouquinho esses elementos até para pensar o que a crítica pode contribuir quando a gente olha para a mídia. É um campo, às vezes, muito desmerecido ou desconsiderado, ou em que as críticas são sempre de ordem mercadológica, comercial, corporativa, e não em termos de linguagem, de estilo, de produção, de fato. Stassi, no seu trabalho, repercutindo um pouco o que a Rosana falou, você consegue
entender essa diferença de quando você faz um texto analítico, porém não crítico. É possível você, como crítico, determinar esses parâmetros? De certa forma, né? Assim, uma coisa que eu tenho preocupação muito grande fazendo crítica de televisão, que é assim, o campo da produção é muito amplo, a variedade de gêneros é enorme, os centros de produção são muito diferentes. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão do contexto. Assim, é meio óbvio, é meio, talvez, um pressuposto básico, mas que é muito ignorado na crítica de televisão, eu vejo. Não dá para comparar, por exemplo, uma novela com uma série de TV, ou uma novela feita pela Globo com uma série feita nos Estados Unidos. Não faz sentido. Não faz sentido comparar um game show com um reality show. Né? Então, estou falando, ou parece obviedade, mas você vai vendo no dia a dia, isso não é uma preocupação, parece tão dominante. Então, eu, digamos, perco muito tempo com a contextualização, quando eu vou escrever sobre televisão. Né? Quer dizer, eu estou falando dessa novela, então o máximo que eu posso comparar é com isso, isso e isso, e tento explicar muito claramente por que isso. Então, nesse sentido, muitas vezes eu perco tempo com análise, perco tempo entre aspas, porque eu acho que isso é fundamental no trabalho, e o juízo crítico, o valor fica num lugar até um pouco menor do que deveria. Mas que eu acho que eu sinto um pouco, quase como uma obrigação, não sei se é o termo certo, é educar, mas explicar mesmo, talvez ensinar para algumas pessoas o que é que ela está vendo. Ela pode até entender melhor o que ela está vendo se ela conseguir comparar com as coisas que eu considero certas de serem comparadas. Né? Você vai pensar um determinado produto da televisão em relação a um outro que tem sentido. Né? Então, não sei se eu te respondi, mas é uma questão, talvez isso dificulte um pouco do ponto de vista, isso é uma crítica. Às vezes ele pode ler um texto e falar, não, isso realmente é uma análise, porque eu estou tentando aqui dar um bom contexto para quem, dar instrumentos para quem está assistindo, poder também fazer uma análise do que ele está vendo. Né? E porque eu acho que justamente o que me leva a isso é essa enorme diversidade de gêneros e hoje de produção muito grande, né? E é muito fácil você fazer crítica para chocar, que é isso, você tirar de contexto, fazer uma gracinha aqui, comparar com uma coisa que não tem nenhuma relação, mas que causa efeito. E, enfim, eu não tenho mais interesse nisso, já há muito tempo em fazer isso, sabe? Eu queria te perguntar também sobre a sua relação com os criticados. Você tem um blog no UOL, a coluna na Folha, fala muito de TV, e agora, pela sua fala inicial, também com os leitores, porque imagino que os comentários às vezes também não são sempre muito elogiosos. Né? Eu acho isso é uma das coisas mais fascinantes do trabalho, eu acho. Né? Quer dizer, especialmente no mundo digital, né? Eu comecei a escrever em 2008 em internet, no IG, foi o meu primeiro trabalho. Eu sou um jornalista velho, de mídia impressa, estava há 20 e tantos anos em mídia impressa e, por uma série de circunstâncias, aceitei um convite para embarcar numa mídia digital em 2008, quando as pessoas da minha geração torciam o nariz completamente para isso, a grande maioria, né? E aí eu entrei no IG, fiquei um ano e meio lá, tive um blog lá. Primeiro era um blog, eu fui para ser repórter lá. E aí me deram um blog assim de brinde, assim, faz o que você quiser. Eu era repórter e aí eu comecei a escrever sobre vários assuntos, tudo. Meio, fui ver um filme, escrevia, vi uma coisa na rua, escrevia. E sempre gostei de televisão, já tinha escrito sobre televisão várias vezes, comecei também a escrever sobre televisão. E aí eu percebi, tinha uma coisa que era a ligação das pessoas no mundo da internet com a televisão, né? E muito, muito impacto. Né? Todo mundo estava lendo aquilo, começa a ter muita reação e eu falei, eu vou aprofundar nessa direção e comecei a escrever mais sobre televisão e aí desde 2010 eu estou no UOL escrevendo sobre televisão, só sobre televisão basicamente e o UOL realmente é um portal muito popular, né? Tem muito acesso e a coisa se tornou muito grande. E aí a repercussão, seja dos criticados, seja entre os leitores, se tornou para mim uma das coisas mais fascinantes, objeto mais interesse e estudo até. Eu criei uma série no blog que chama Tipos de Leitor, que eu comecei a tentar analisar, assim, a discutir e brincar um pouco com a reação dos leitores.
né? Começou com um tipo que era o crítico de assunto. Ah, não, isso foi um, que é uma coisa muito... Não, por que você está escrevendo sobre isso? Está acontecendo não sei o quê. O cara que quer te orientar, dizer, você tem que escrever sobre não sei o quê. E que ganhou o maior peso com o gerente de RH, que é o tipo que é o seguinte, que eu fiz um texto, não me lembro sobre o quê, que ofendeu os espíritas, o texto. Era uma crítica de uma coisa ligada ao espiritismo, que eu dizia que eu criticava a produção, não criticava o espiritismo, eu criticava a produção. E provocou uma onda assim, de uma campanha de pedido da minha demissão no UOL. E eu fiquei muito impressionado com isso, né? Quer dizer, a discordância, as pessoas se discordaram, o texto não tinha nada ofensivo à religião, eu estava tranquilo, eu não fiz nenhuma ofensa ao espiritismo, nada. Estava criticando a obra, dizer que a obra era ruim, que a obra tinha tido um orçamento enorme, não dava para entender como gastar aquele dinheiro. E aquela intolerância mexeu muito comigo. Eu falei, poxa, o que é isso? E aí eu tirei isso pelo lado do humor, assim, é o leitor que é o gerente de RH, ele quer definir quem vai trabalhar na empresa. Né? Esse leitor é um leitor... Né? Enfim, então, de modo geral, eu entendo que a crítica do leitor, quando é ofensiva, tem muita crítica que ajuda demais, eu uso o leitor... assim, muito, criei uma seção no blog, a mais popular, que é em função de sugestões do leitor, que chama Detetive VTV, que são as sugestões do leitor, tipo de erros que ele vê, que assim, é muito legal. Mas tem o leitor muito agressivo também, o leitor que se ofende quando ele não concorda. Exatamente, é como se fosse uma ofensa pessoal. Eu relevo, assim, eu realmente, desde o início eu entendi esse tipo de crítica como assim, esse sujeito não me conhece. Ele não sabe quem eu sou, ele frequentemente é anônimo. Está me xingando, ele está xingando uma imagem de mim, não sou eu. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Quando assim, é uma crítica desse tipo, eu realmente não relevo. Já os criticados, que é o que você perguntou originalmente, eu acho que também está um processo de evolução. Eu acho que no início foi um pouco chocante, eu acho também para os diretores, autores, se verem como objeto de críticas negativas num veículo muito popular, como o UOL, e textos que eu acho que raramente foram gratuitos, né? Eu acho que sempre tem uma preocupação de embasar. Então, você pode discordar de mim, mas eu não estou falando gratuitamente, eu não ofendo ninguém, e o que cria um problema também para o criticado, né? Então, houve muitas reações, eu acho que estão diminuindo, assim, tipo, autores de novela que iam nas redes sociais me ofender, e, enfim, atores e tal. Hoje eu acho que as pessoas são mais educadas, digamos, entendem que aquilo é um trabalho realmente, entendem que é um trabalho sério. Eu acho isso principal. Eu acho que eu consegui convencer a maioria desses meus interlocutores que não estou falando ali gratuitamente de nada, acho que tento ser justo, acho que faço o meu esforço de ser justo. Então, eu acho que isso, hoje, de um modo geral, é mais tranquilo. Assim, se você quiser um exemplo, que foi o caso do Valcir Carrasco. Quando ele fez Amor à Vida, que foi a primeira vez que ele fez uma novela no horário das 9, 2015, eu acho, 2014, ele ficou muito mal com as críticas. A novela era ruim e ele ficou muito ofendido. E ele foi no Twitter dizer que eu era pago para falar mal. Dizer assim, no contrato dele está escrito que ele tem que falar mal. Porque crítica é isso, né? Crítica, o lado negativo. Aí eu parti para o ataque. Eu falei, não posso aceitar isso, né? O negócio, aí escrevi sobre isso, sobre a crítica dele. Aí ficou um climão. Ele falou, você era meu amigo, agora você está fazendo isso. Foi uma viagem, assim, e a gente realmente trabalhou junto no Estadão, fomos contemporâneos na época do Caderno 2, nos anos 80. Ele apelou para essa carta, você era meu amigo, agora você está fazendo isso. Enfim. Bom, aí passou, aí agora, acho que 3 anos depois, ele fez O Outro Lado do Paraíso, que é seguramente a pior novela que ele já escreveu, e as minhas críticas foram muito mais duras do que a Amor à Vida. E ele ignorou completamente. No último capítulo ele falou, os críticos não entenderam a minha novela. No último dia ele deu uma entrevista para o site da Globo, dizendo, os críticos não entenderam a minha novela. Tudo bem, mas eu acho que eu entendi muito bem, consegui mostrar por que eu entendi.
eu acho que ele realmente evoluiu nesse sentido, né, de falar, olha, a novela está bombando de audiência, meu objetivo é esse, e relevar, deixar em segundo plano a crítica. Então, eu acho, nesse sentido, enfim, é uma história curiosa e interessante, digamos, de reação. Melhor não falar nada do que dizer isso, né? O cara é pago para falar mal, como assim? E, Rosana, como é que se forma um crítico na academia, nos cursos de graduação de jornalismo? É possível ou é algo que tem que vir com a experiência? Você está falando dos longos anos de carreira até conseguir ter um espaço de crítica. Lembro que na graduação eu tinha um blog com os meus colegas, que a gente fazia crítica cultural, no início do espaço dos blogs, então a gente estava se realizando. E depois, quando eu fui para a Folha, escrevia no Guia da Folha, mas o meu espaço não era da crítica. Eu tinha um espaço de divulgação, até de análise, porém não de crítica. Porque me disseram, não, você precisa de mais experiência. É preciso mesmo ou a gente consegue na academia fazer esse tipo de formação? Essa é uma questão interessante porque eu acho que existe uma lacuna de formação no campo da crítica. Isso é uma pergunta boa, né? Quando um aluno quer ser crítico, o que ele deve estudar? O que ele deve ler? O que ele deve fazer? E acho que ainda hoje isso é mais intuitivo e um pouco do interesse ou de um certo talento que alguém tenha do que propriamente uma preocupação pedagógica e de formação. Eu acho que acontece um pouco nas disciplinas mais gerais de formação humanística, que ainda existem nos cursos de jornalismo, as disciplinas talvez de teoria da comunicação, as disciplinas de sociologia ou filosofia, ou que seria uma espécie de língua portuguesa, mas não do ponto de vista gramatical, né, mas mais estilístico e da escrita, ou de uma forma de redação. Nesses espaços é que a gente vê um pouquinho o interesse dos alunos e uma tentativa de construir isso como uma possibilidade de se tornar crítico. O interesse dos alunos, ele oscila bastante. Eu estava pensando, enquanto você perguntava, eu dou aula há 15 anos, tem épocas em que mais alunos buscam esse campo um pouco bem dentro dessa linha da crítica cultural. Como é que eu posso estudar objetos da cultura, entrar no jornalismo cultural? Isso tem épocas em que é mais enfatizado ou menos. Agora, nós estamos numa época em que muitos alunos querem fazer isso e eles têm, com a internet, um espaço também espontâneo para isso. Existem muitos blogs, muitos alunos têm blogs pessoais ou fazem blogs nas agências júnior, né, da universidade, ou eles criam uma espécie de coluna e eles trabalham bastante com TV e cinema, não tanto com literatura, e tentam, digamos assim, emular uma forma de fazer a crítica, mas que sempre é mais por acerto e erro, por observação de outros críticos do que propriamente na formação. Nos últimos anos, eu acho que tem um espaço na universidade também para pensar a crítica, que é o espaço dos observatórios de imprensa, que fazem um pouquinho a análise da cobertura, uma análise de temas, as possibilidades críticas no jornalismo, né, em duas direções, tanto a análise do próprio jornalismo, então é uma crítica jornalística, como a ocupação de espaços dentro do jornalismo para ser crítico. Hoje acho que ainda acontece isso, a maior parte dos críticos, eles são jornalistas, ainda que o curso de jornalismo não tenha como uma pretensão formar críticos. Isso é uma questão até paradoxal, né? Como essas pessoas chegam ao mercado de trabalho ou encontram um espaço para realizar a crítica, e aqui falando especificamente da crítica da mídia, incluindo essas outras produções culturais. Então, o jornalismo ainda é esse lugar, seja no seu formato impresso, ou audiovisual, ou na internet, mas não é que os cursos tratem isso de modo direto. Eu acho que algumas disciplinas enfatizam isso nessa perspectiva analítica. E aí talvez faltem dois pontos que o Maurício acabou de comentar, que são interessantes, que é um pouquinho essa preocupação de formação, né, do público. E não é a formação conteudística, esta novela é boa ou não é boa, eu gosto ou não gosto, mas é o que eu devo observar quando eu faço a crítica, o que você, espectador, deve observar quando assiste a um programa e tem um interesse em compreender aquele programa. Isso remonta um pouquinho a algo antigo. Você falou da década de 80, eu lembrei quando a gente tinha cursos de leitura crítica da mídia. Tinha essa expressão que foi muito popularizada nos movimentos sociais,
nas ONGs, em alguns espaços acadêmicos, e acho que isso volta hoje de outra maneira, nessa ideia que o espectador ou o leitor ele não pode ser ingênuo, e aí também tem um papel da crítica, né? Como eu desmonto essa visão do senso comum ou uma visão um pouco superficial de tudo isso que existe, porque como o campo da produção aumentou muito, é preciso ter, né, um leitor e um espectador mais preparado para navegar nesse universo de produções. Acho que isso é algo que a universidade tem uma preocupação, tanto na formação dos alunos, como se esses alunos vierem a produzir textos, esses textos críticos não devem dizer respeito tanto ao que eles pensam sobre determinado produto, mas como isso que eles pensam pode contribuir para essa formação do público. Acho que isso aparece em alguma medida na formação universitária, e esse espaço também de guiar um pouco isso que eu chamei uma navegação, né, nesse vasto universo da produção, também pensando o crítico não como algo que se distingue porque conhece mais ou porque domina apenas tecnicamente alguma coisa, mas que pode ajudar mesmo você a compreender esse espaço e se tornar um espectador e um leitor mais críticos também, né? Acho que isso acontece com o público em geral e também com quem quer se tornar crítico. Acho que os críticos acabam sendo os maiores professores dos futuros críticos, de certo modo. Além do contexto que eu falei, o segundo ponto, o primeiro eu acho que é o contexto, tem que informar o contexto. O segundo, que é tão importante quanto eu esqueci quando eu falei a primeira vez, é explicitar para o leitor qual é a proposta daquele programa. E, em função da proposta do programa, dizer se ela foi bem realizada ou não, mesmo você não gostando. E aí depois, no terceiro momento, eu vou dizer por que eu não gostei. Agora, se o programa cumpriu com sua proposta ou não, é um ponto fundamental. O programa se propõe a fazer isso. Ele fez ou não? Esse é o segundo passo, depois de dar o contexto. Isso também eu acho que ajuda o cara a entender um pouco ali como ver televisão, pelo menos como eu estou vendo a televisão, né? Que eu acho importante, né? Quer dizer, porque é muita produção, né? Muita coisa. Isso ajuda, eu acho, nesse sentido também de distinguir um pouco o que é uma análise, uma crítica, uma resenha, uma agenda de programação. É isso que você fala e que você ressaltou. É importante para pensar a crítica, porque há uma reflexão também da sua parte sobre a crítica que você mesmo empreende. Então, essa crítica da crítica, ela não é feita só externamente, na universidade, quando eu posso ler os seus textos e dizer alguma coisa. Mas o próprio crítico, eu acho que realmente realiza a crítica, ele faz isso. O texto já tem uma dobra. Eu gosto de pensar, a crítica, ela se volta também sobre ela mesma, e isso cria uma diferenciação do ponto de vista da formação desse leitor e da percepção desse leitor dos textos críticos. Um texto que se preocupa com o campo da produção, da recepção, com a interpretação, com a questão do gosto, que também faz parte da crítica, com a linguagem específica daquele programa. Ele constrói, eu acho, esse espaço mesmo da crítica. A crítica, ela é mais do que a análise nesse sentido, né, me parece, porque ela aciona várias camadas dentro daquele programa ou do produto que você analisa. E o crítico tem essa preocupação, isso é interessante, né? Então você, quando faz, também não é algo só intuitivo. Hoje eu vou escrever sobre o capítulo da novela, o que eu achei. Isso não é uma crítica, isso é o que você achou sobre o capítulo da novela. O papo está tão bom que a gente já estourou o tempo. Já estourou, que ótimo. A gente foi até um pouquinho a mais, porque eu acho que é uma conversa que rende outros programas. Há muito que se falar sobre a crítica. A crítica não é só como se entende no modo de senso comum, crítica como algo negativo. E agora a gente deixa, então, o nosso programa para a crítica dos nossos Tenham piedade de mim, é a única coisa que eu peço. Muito obrigada de novo pela presença, espero que tenha sido divertido para vocês, tanto quanto foi para mim. E a gente volta a falar disso em outros programas, que eu acho que vale muito a pena. Muito obrigada de novo. Obrigado, Juliana. Obrigada, Juliana. Obrigada, Maurício. E você, nossos críticos, espero que possam ver o vídeo de hoje, fazer comentários na nossa plataforma no YouTube e nos acompanhem no nosso próximo programa. Obrigada.